Fala galera, beleza? Meu nome é Willard Ribeiro, sou especialista em diagnóstico empresarial. Eu estava aqui preparando uma palestra e decidi bater um papo, contar uma história para você. Jonas, ele era um profeta de Deus e ele recebeu uma missão de Deus para levar uma mensagem a uma cidade chamada Nínive. E ele se recusou, digamos assim, a executar essa missão e pegou um navio e foi para uma outra cidade ia para uma outra cidade chamada Tarsis. E no caminho, no percurso, já dentro do navio, uma tempestade muito forte alcançou aquele navio e começou foi uma tempestade muito forte. E os marinheiros ali, cada um começou a adorar a suplicar os seus deuses, para entender o que era que estava acontecendo, o que está acontecendo, qual é o motivo do mar tá tão agressivo, tá dessa forma. E aí eles tiraram a sorte entre eles para entender qual que era, quem que era o causador daquilo tudo, E chegaram até Jonas e perguntaram a Jonas, de onde ele era, quem ele era, enfim, deram uma sabatinada em Jonas. E Jonas deixou claro a eles que o causador daquilo tudo era ele precisava ser jogado, enfim. E os marinheiros pegaram Jonas e, chegando à borda do navio, disseram a Deus, falaram, olha, nós não queremos, mas está aqui. E jogaram Jonas ao mar. E Jonas foi engolido, por um peixe muito grande, diz as escrituras. E esse peixe ficou com Jonas 3 dias, pensa numa digestão. Pensa num cara indigesto, esse Jonas. E aí Jonas, de dentro desse peixe, ele fala com Deus, e Deus faz com que esse peixe o cuspa em terra seca. E aí aquela situação complicada toda por qual Jonas passava, ela começa a ter fim, aquela tempestade, a partir daquele momento que ele é jogado ao mar, que ele vai para dentro da boca do peixe, ele é jogado em terra e ele aceita ir para Nínive para finalmente cumprir a sua missão. E esse é o tema do nosso bate-papo de hoje, que é exatamente a felicidade. Ela está a partir do momento, você encontra a felicidade, o bem-estar a partir do momento que você cumpre com a sua missão, a partir do momento que você está dentro da sua missão. Muito pouca gente sabe, mas eu, aos 14 anos, minha família é cristã, no segmento evangélico, evangélico, e eu com 14 anos entendi que eu queria ser pastor. Quero ser pastor. E aí eu comecei numa determinada igreja que tinha um estilo muito mais neopentecostal, fui obreiro e tudo mais, e aí cheguei nesse período para ser pastor, eu assumi um pequeno núcleo, uma estrutura que você assume num bairro, como se fosse uma célula, E esse núcleo ficava num bairro chamado Santa Fé, na cidade de Goiânia, aliás, Aparecida de Goiânia. E lembro-me que no começo tinha era eu, um casal de obreiros, Dona Márcia e o esposo dela e o filho dela, que ainda era um bebezinho. E nós abrimos aquela estrutura e eu ia tomar de conta daquela estrutura com 14 anos de idade. E ali, eu me lembro que nas primeiras reuniões, dava somente a Dona Márcia, o esposo dela, o filho e só. E aí eu naquela coisa, gente, as coisas não estão acontecendo, as pessoas não vêm, não aparece gente, como é que faz aqui? E aí eu me lembro que eu chegava no dia da reunião, como não tinha gente, eu colocava a vassouras e os rodo, e vassouras nos bancos. E eu comecei fazendo reuniões para rodos e vassouras. Comecei fazendo reunião falando, de transformação para rodos e vassouras. E aquilo, passado alguns dias, aqueles rodos
e vassouras. Era uma estrutura muito pequena, como se fosse uma sala comercial, bem pequenininha, que cabia ali no máximo 30 pessoas, 35 pessoas. E aqueles rodos, né, e vassouras, elas foram se transformando em pessoas, e passado algumas semanas, coisas de 2, 3 meses talvez, já não tinha as 35 pessoas que cabia na estrutura, tinha 90 pessoas. E foi naquele momento, numa determinada reunião daquela com 90 pessoas, com gente do lado de fora da igreja, e eu com 14 anos falando para aquele pessoal, que eu entendi que aquela era a minha missão. Aquela era a minha Nínive, né? Aquele era eu, né? Como Jonas havia passado aquele tormento por não ter aceito a missão. Lá estava eu, né, entendendo qual era a minha missão, de chegar para aquelas pessoas todas e bater e falar de transformação, falar de fé, falar de continuidade, né, falar de resistir, né, e as coisas aconteceriam. Então aquele lugar, aquele púlpito, diante daquelas pessoas, falando com aquelas pessoas, aquela lá era a minha Nínive, aquela era a minha missão, assim como era a de Jonas. E ele a cumpriu depois, e o sofrimento todo, o tormento todo da tempestade passou a partir do momento que ele entrou na missão dele. E assim, a partir daquele momento eu entendi que eu queria fazer aquilo, eu queria falar com as pessoas, eu queria dizer para elas: falta pouco, está chegando, só mais um pouco, continua, faz assim que vai dar certo, vamos nessa direção que vai dar certo, né? Acredita, as coisas vão acontecer. E ali eu me sentia em Nínive, ali eu me sentia cumprindo a missão que o universo estava designando para mim, não é? E a felicidade e a prosperidade, as coisas, elas fluem a partir do momento que você está também conectado à sua missão. A partir do momento que você corre daquilo que você deveria fazer e a sua vida inteira. Eu acredito muito nisso. O universo, ele manda sinais para a gente do que você tem que fazer, de qual é a sua missão. E a partir do momento que você aceita aquela missão e vai para cima daquilo, e veste aquilo, e vive aquilo, a tormenta passa, a tempestade passa, porque lá é o lugar onde você deveria estar. Lá é o lugar que te faz feliz. Lá é o lugar onde você vai encontrar a felicidade. E é ali que eu queria estar. E é exatamente aqui hoje. Por que eu falo isso para você hoje? Por que eu gravo os vídeos hoje? Por que eu lidero a força de venda? Por que eu estimulo a minha força de venda? Porque ali é minha Nínive, ali é onde eu preciso estar. Ali é a minha missão de estar. Então, a partir do momento que eu estou cumprindo a minha missão, que é transformar as pessoas, ou chamar as pessoas para uma reflexão acerca da transformação, de uma mudança de vida, aquilo me faz feliz, aquilo me deixa feliz. É lá exatamente o lugar onde eu preciso estar. E é isso que eu quero dizer a você hoje. Você sabe aonde você precisa estar? Você está cumprindo com a sua missão? Você sabe onde é a sua Nínive? E é sobre isso que fala essa palestra, né, que eu estou preparando para bater com o pessoal. É sobre achar a real a real missão, é estar alinhado, estar feliz com aquilo que é a sua real missão, é não fugir daquilo que é para ser feito, né? Porque no exemplo de Jonas, a partir do momento que ele se recusa a seguir com a sua missão, ele se encontra em tormento, e esse tormento passa a partir do momento que ele se entrega a exatamente aquilo que ele deveria fazer. A partir do momento que ele se entrega àquilo que ele deveria dizer às pessoas. E assim eu vivi também. Então, aqui diante de vocês, ou diante daquela galera toda, diante daquela força de venda toda, falando para eles: olha, está passando, tá acabando já, vai mudar, vai dar certo, você vai conseguir, aqui é minha Nínive. Então eu quero convidar você a refletir sobre qual é a sua Nínive, porque você encontrando a sua Nínive, você encontra a sua missão e, consequentemente, você também encontra o seu lugar no universo e a sua felicidade. Ela está muito alinhada a isso. Beleza? Quero que você reflita sobre isso, curta, compartilhe esse vídeo aqui e até uma próxima. A gente se vê. Valeu!